Audiência híbrida, com transmissão ao vivo pela TV Alego, nos canais 3.2 da TV Aberta, 8 da NET Claro e 7 da Gigabyte Telecom, no site oficial do Parlamento Estadual, portal.al.gov.leg.br e ainda pelo canal do YouTube. Solicitamos aos participantes que mantenham seus telefones celulares no modo silencioso quando não estiverem fazendo uso da palavra. Convidamos para compor a mesa a coordenadora do seminário, deputada federal Flávia Moraes. Representante do Fórum Estadual de Prevenção do Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem, Valdinei Valério da Silva. Auditora Fiscal do Trabalho e coordenadora do Projeto de Aprendizagem da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, Helga Jordão da Silva. Conselheira Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes de Goiânia, Rosana Santana. E teremos também as participações virtuais do deputado federal Marco Aurélio Bartaioli, do desembargador do Trabalho Regional do Trabalho da 19ª Região, Ricardo Tadeu da Fonseca, da Procuradora do Trabalho e Coordenadora Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, Ana Maria Vila Real, e do Auditor Fiscal do Trabalho e representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Ramon de Faria Santos. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, com a palavra, a deputada federal Flávia Moraes para as boas-vindas. Boa tarde, eu desejo as boas-vindas a todos e a todas. Queria cumprimentá-los, dizer que hoje nós estamos aqui, e aqui eu quero agradecer a oportunidade desse espaço da Assembleia Legislativa, na parceria com o deputado estadual Carlos Cabral, que solicitou essa audiência pública conjunta com a Câmara Federal. E estamos aqui para debater um assunto muito importante, o PL 6461, que trata do Estatuto da Aprendizagem, do serviço de aprendizagem no nosso país. Estamos fazendo um debate nacional muito importante e trouxemos para Goiás para que a gente pudesse ouvir as demandas, a opinião dos atores do serviço de aprendizagem em Goiás sobre o que está sendo debatido e o que será votado na Câmara Federal. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos os participantes, todos os debatedores, que, com certeza, vão enriquecer muito os trabalhos dessa tarde. Queria cumprimentar aqui
o doutor Ricardo Tadeu da Fonseca, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, vai participar conosco via remota. A doutora Ana Maria Vila Real, procuradora do Trabalho, coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente. Ramon de Faria Santos, auditor fiscal do trabalho, representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Helga Jordão da Silva, auditora fiscal do trabalho, coordenadora do projeto de aprendizagem Superintendência Regional do Trabalho, que está aqui entre nós. Valdinei Valério da Silva, representante do Fórum Estadual de Prevenção do Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem. Valdinei, a gente tem aí, eu quero até fazer uma referência pessoal, a gente tem aí conhecimento da sua luta contínua, permanente, em defesa da aprendizagem, não só aqui em Goiás, mas também a nível nacional, é um grande defensor dessa causa, conhece profundamente a legislação e, mesmo antes dessa audiência pública, tem contribuindo muito com a análise do texto da lei, e nós temos trocado aí muitas ideias, conversado sobre esse tema, e para nós é muito importante ter a sua opinião sobre esse trabalho que estamos fazendo na Câmara Federal. Também é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a Rosana Santana, que aqui representa, é muito bem-vinda entre nós. Eu queria, cumprindo o protocolo da nossa... Cumprindo o protocolo da audiência pública, nós vamos declarar aberto, então, um seminário estadual promovido pela Comissão Especial destinada a proferir parecer, projeto de lei 6461 de 2019, do senhor André de Paula e outros, que institui o Estatuto do Aprendiz e dá outras providências. A comissão está aqui representada por mim, que sou membro da Comissão Especial, e eu gostaria de agradecer a todos da Assembleia Legislativa, toda a equipe que está aqui hoje dando suporte para a realização dessa audiência pública. Muito obrigada pela acolhida, pelo carinho, todos os serviços administrativos que compõem o nosso trabalho de hoje. O nosso objetivo é fazer esse debate junto com os nossos representantes regionais, né, do Estatuto do Aprendiz. Essa audiência pública ela cumpre e atende à solicitação do requerimento de número 4, que foi de minha autoria, que foi aprovado na comissão especial. Antes de dar início, a gente quer também colocar que nós vamos trabalhar colocando aí 10 minutos inicialmente para a fala de cada um dos participantes. Depois nós vamos abrir para alguns inscritos que quiserem se inscrever. A gente já quer, desde já, deixar à disposição para inscrição o Dineuvan, você pode levantar o dedo que ele vai fazer a inscrição, e logo após as considerações finais. Eu queria registrar a presença da nossa diretora executiva do CESAM Salesiano, a Rosângela Cruz Ferreira, que está aqui conosco, também nosso querido vereador Joaquim Monteiro, lá do município de São Luís de Montes Belos, com certeza está aí acompanhando e tem uma luta também em prol da juventude. Eu fiquei muito empolgada quando eu vi o texto desse estatuto, confesso, Valdinei, porque eu sinto e percebo que a gente terá alguns avanços, dentre eles a importância de nós termos aí a expansão, a ampliação, não só para a iniciativa privada, mas também vai atingir, vai poder acontecer também em órgãos públicos de execução direta, fundações, autarquias, pequenas empresas, instituições sem fins lucrativos. Nós vamos ter, então, uma ampliação da oferta de vagas. Nós temos aí também uma ampliação do tempo de participação, que hoje é 2 anos, que vai ser ampliado para 3. Quando o jovem entrar com 14, 15 anos, ele poderá ficar até os 18. Então, são conquistas importantes, né, que a gente vê com muitos bons olhos. E a gente traz aqui para algumas discussões, a gente quer ouvir vocês, porque essa é uma impressão que eu tenho pela luta que eu também tive nessa militância. A gente tem muitas discussões importantes na Câmara Federal,
Muitas vezes nós somos cobrados para votar a redução da maioridade penal. Com quantos anos a gente deve prender o nosso jovem? É com 9, é com 10, é com 11, é com 12? E eu sempre tenho dito que, mais do que cadeia, a nossa juventude precisa de oportunidade. E eu vejo no serviço de aprendizagem uma grande oportunidade para a nossa juventude. Oportunidade de experiência de trabalho, oportunidade de renda, oportunidade de criar uma perspectiva diferente de vida. A minha crítica ao programa é sempre o número muito pequeno. Nós temos muitos jovens e poucas vagas. E é por isso que a gente tem projeto de lei que eu coloquei no primeiro mandato, 2011, para que a gente possa ampliar o número de vagas. Os programas federais que atendem a juventude, nós acreditamos que eles têm mais alcance se eles puderem ter nessa modalidade, né? O trabalho, a renda, a carteira assinada, tudo isso é um diferencial para os programas que trazem a perspectiva diferenciada para a nossa juventude. Então, nós vamos aqui iniciar as nossas falas. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Tem aqui vários jovens que são parte, né? E eu acho muito importante a gente discutir isso na presença de vocês. Fiquem à vontade para observar, questionar, e nós estaremos aí abrindo a palavra para aqueles que quiserem fazer algum questionamento. Eu passo a palavra primeiro, por motivo até de voo, né, que vai ter que estar nos deixando daqui a pouco, para o representante do Fórum Estadual de Prevenção ao Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem, nosso querido amigo, companheiro Valdinei Valério da Silva, com a palavra. Obrigado, deputada. Obrigado a todos. Aqui, assim, à direita. Aqui, ó. Nós estamos dentro de um prédio tecnológico, né? 100% tecnológico. Muito bem. Parabéns pelas instalações, viu? Ficou realmente maravilhoso. Primeiro, eu queria agradecer, deputada, e agradecer pela referência feita e dizer que aqui nós estamos entre amigos, né? E entre partners da juventude e da aprendizagem. Eu tive também a honra de conduzir, juntamente com a deputada Flávia, um dos maiores programas de formação de juventude na iniciativa pública do país, que é o programa do Estado de Goiás, do qual a deputada sempre empunhou a bandeira e levou adiante e fez dessa política pública um exemplo para o Brasil. Então, isso eu faço questão de destacar. E estivemos juntos. Inclusive o seguinte, pessoal, muitas vezes passando uma tarde, parte da noite, comendo clube social, aquelas bolachinhas assim, porque nós queríamos como melhorar o programa de aprendizagem naquele momento, né, deputada? Então, assim, muitas vezes nós estivemos juntos nessa batalha. Então, nós estamos aqui... Foi assim de novo, né? Diante de amigos e pessoas que se importam com a juventude goiana e com a juventude brasileira. Nós temos, eu tenho aqui uma responsabilidade imensa, né, professora Rosângela, porque eu estou aqui representando o FEPETIAGO, que tem inúmeras pessoas com capacidade, com conhecimento e com empoderamento da causa muito maior do que eu. No entanto, me pediram que eu cumprisse esse papel. E meu velho pai já dizia, nunca se negue a uma missão. Então, eu estou aqui para cumprir essa missão e quero agradecer pelo FEPETIAGO me deixar representá-los, tá? E pedir desculpas pelas gafes. Outro sim, eu queria fazer menção aqui ao deputado ao doutor Ricardo, que é também uma pessoa a quem eu conheço há muitos anos. Estivemos juntos em vários lugares do mundo, inclusive, em reuniões com, por exemplo, o ministro do Trabalho da Itália, em Roma, onde nós estivemos juntos. Também em Madrid, também em Barcelona. Todos esses momentos divulgando aquilo que é uma das principais políticas de juventude do Brasil e que dá certo. E que, naturalmente, pessoal, toda a política pública e toda a legislação ela tem que ser revista de tempos em tempos.
ela tem que se adequar aos novos tempos. Ela tem que... porque as legislações elas são feitas a partir de movimentos da sociedade. Se a sociedade muda e se as necessidades mudam, nós temos que rever esses processos. Tá? Então, assim, nessa iniciativa está o deputado Marco Bertagnoli, do qual eu tenho convivido há algum tempo também, debatido essas questões, por fazer parte de um grupo nacional que debate aí, que contribui de alguma forma com esse novo momento. Doutora Helga, que juntamente com outros pares, e a gente não pode deixar de citar aqui grandes personalidades, porque o Estado de Goiás, doutora Helga, há bastante tempo é um exemplo na aplicação da legislação. E eu sempre digo que ninguém faz nada que não seja várias mãos. E há um histórico no Estado de Goiás que passa pela doutora Kathleen, que passa pela doutora Renata, que passa pelo doutor Afonso, que passa pelo doutor Antônio, da Procuradoria, não é isso? Então, assim, nós temos, de fato, aqui no Estado de Goiás, uma superintendência do trabalho muito que não cumpre e não faz por fazer. Talvez o Estado de Goiás tenha sido uma das primeiras superintendências que reunia com o empresariado para convencê-lo e não para multá-lo, e não para autuá-lo, e não para fazer daquilo uma coerção definitiva, mas para dizer o quanto é importante e o quanto é renovador um jovem em sua empresa. Então, assim, nós temos um pessoal muito diferente aqui. Agradecer aqui também, mais recentemente, o deputado Rigoni, Nossa, agora eu esqueci aqui. O Ramon, que tem sido fantástico na condução, não sei se está na CIT ainda, mas quando estava na CIT. Tá? Então, é um trabalho de muitas mãos. E quanto à questão relacionada àquilo que nos traz aqui, eu queria fazer menção, sobretudo, à participação e à importância da participação. Queria fazer menção aqui à chegada do nosso vereador Emilson, que está acabando de chegar aqui. Para quem não conhece, o vereador Emilson foi o autor da lei que permite que o município de Goiânia possa ter aprendizes. Tá? Obrigado. Me emociona muito ver o vereador Emilson, porque ele é, de fato, uma pessoa que impunha a causa da juventude e fez isso brilhantemente na sua passagem como parlamentar do município. Tá? Então, eu queria dizer o seguinte, nós temos um fator temporal em tudo isso. Desde 1943, quando foi instituído a consolidação das leis trabalhistas, nós temos, foi cunhada a palavra aprendizagem. E de lá para cá, a aprendizagem profissional vinha de lá para cá até o ano de 2000. Tinha como preferência ou tinha como exclusividade os S's, Senai, Senacs, os S's todos que fazem, de fato, um trabalho excelente. Mas com o advento da Lei 10.097 de 2000 e depois com a sua regulamentação pelo Decreto 5.598, em 2005, as organizações sociais passaram a poder também fazer esse trabalho de formação e de colocação do jovem no mercado de trabalho através dessa lei. E, pasmem, até 2000, o número de pessoas qualificadas ou formadas pelos S's no seu cume não passavam de 50 mil pessoas. Com o advento da entrada das organizações sociais nesse trabalho, antes da pandemia, nós tínhamos quase 500 mil jovens atendidos nos programas de aprendizagem. Pasmem o impacto dessa legislação. Pasmem o impacto da participação das organizações da sociedade civil no processo de formação. E eu, doutora Helga, não poderia estar diferente aqui, falando dessa participação, porque o FEPETIAGO é composto dessas organizações. E isso tudo, a participação das organizações da sociedade civil, ela tem uma relevância imensa, porque ela permite a capilaridade,
ela permite que aquele jovem que está lá no interior, através de uma organização social local, possa vir a fazer parte desse processo de formação. Então, nós temos que, uma das colocações que nós temos a fazer aqui, enquanto FEP Thiago, é que nós temos que, cada dia mais, valorizar essa participação das organizações sociais no processo de formação. Pessoal, eu fiz aqui uma listinha, tá? Porque eu não poderia vir aqui representar você, Rosângela, representar o Wilton, que está lá no fundo, representar as pessoas que fazem parte das organizações que compõem o FEP Thiago, e não está minimamente organizado, tá? Tá bom? Então, aí nós podemos falar também ainda dos reflexos do programa de aprendizagem, seja ele na educação, na assistência social, seja ele, claro, na profissionalização do jovem. Então, esses reflexos são imensos, eles têm reflexo no combate do trabalho infantil, no combate da prostituição infanto-juvenil. Na prostituição infanto-juvenil, por exemplo, secretária, nós tivemos um trabalho que foi feito há alguns anos, juntamente com a Caixa Econômica, com jovens que tinham sido, inclusive acho que o CESAM Nacional participou disso, outras organizações participaram desse trabalho, e eu me lembro bem os resultados que alcançaram. A presidente da Caixa Econômica era uma mulher, se chamava Fernanda na época. Jovens que, em Recife, sobretudo na região litorânea do Nordeste, que já faziam parte do processo de exploração sexual infanto-juvenil, passaram a fazer parte do programa de aprendizagem. Eu me lembro que 97% desses jovens concluíram o programa de aprendizagem depois de 2 anos, estando na Caixa Econômica, e mudaram as suas vidas. Então, assim, é importante que isso seja dito, que isso seja dito em números e em fatos, porque a aprendizagem não é uma panaceia. A aprendizagem ela pode, sim, mudar a vida da juventude no Brasil. E é uma pena que, de fato, nós não tenhamos o número de jovens que a lei mesmo, a lei que, sem estar modificada, ela contempla, que seria aproximadamente 1 milhão de jovens nesse país. Mas nós temos uma contagem aí de centenas de milhares de jovens que já passaram pela aprendizagem e mudaram a sua vida, a sua história, com a participação dos S, sim, mas, na sua grande maioria, com a participação das organizações da sociedade civil organizada. Tá? Então, assim, e ela dá essa oportunidade do rompimento, do ciclo da pobreza, da permanência na escola. E esse também é uma outra pesquisa, o CIE que está aí, sabe, fez uma pesquisa em que, pelo menos, o jovem que entra no programa de aprendizagem, 90% deles, eles concluem o ensino médio. E uma pesquisa feita pelo Instituto Unibanco, alguns anos atrás, diz que quem conclui o ensino médio tem 50% menos chance de ser pobre. Então, isso é uma alavancagem. Agora, se nós quisermos ser racionais, vamos dizer assim, esse jovem ele passa a fazer parte da sociedade de consumo. Esse jovem, ele retroalimenta, deputada e deputados que aí estão, a previdência social que vive agonizante. Por quê? Porque você pode mudar a previdência social por muitas vezes, mas se você não encontrar quem contribui com ela na sua raiz, você vai continuar mudando por infinitas vezes. Sem contar a inserção qualificada e protegida no mundo do trabalho, que atende esses jovens entre 14 e 24 anos, o desenvolvimento das habilidades e competências, a forma de contrato de trabalho seguro, o acompanhamento e desenvolvimento escolar, promove a assistência e tudo mais. Agora, no que tange a PL, eu gostaria de destacar alguns pontos. Pontos esses que nós consideramos que são pontos de melhoria dentro da PL. Tá? Um deles que não é o fato de nós concordarmos ou discordarmos, eu acho que é um ponto de atenção que tem que ser debatido, deputada, que é a contagem em dobro em relação à pessoa vulnerável. Nós consideramos que a pessoa vulnerável, a pessoa com deficiência, ela naturalmente tem o seu processo discriminatório estabelecido há muito tempo.
E nós não achamos que essa seja a solução de contagem ou de melhoria para a vida dessa pessoa vulnerável. E eu estou falando de vulnerabilidade física, porque, em geral, as organizações sociais trabalham com jovens em situação de vulnerabilidade, seja ela social, seja ela psicológica, seja ela de toda a ordem. A contagem fictícia de jovens que foram absorvidos pela empresa como profissionais, como cumprimento da cota em dobro. Nós, francamente, nos nossos estudos, nós não achamos que isso é adequado, porque você perde a possibilidade do processo de reposição e, às vezes, você perde, inclusive, o ritmo que a empresa já adquiriu de ter um aprendiz no processo de desenvolvimento. Tá? Talvez a doutora Helga tenha outras colocações e outros posicionamentos, mas acho que esse é um posicionamento que nós trazemos aqui, porque nós estamos trazendo aqui para o debate. E muito bacana nós termos aqui os nossos jovens participando desse debate, porque nós, durante muito tempo e muitas vezes, nós propomos políticas públicas para a juventude sem a participação da juventude. Não podemos mais admitir isso. A participação da juventude ela é fundamental para aquilo que a atinge. Uma outra questão que nós colocamos como ponto de atenção e na nossa concepção fundamental é que a PL traga, dentro das suas alterações, que ela permaneça sobre a guarda e cobertura da consolidação das leis trabalhistas. Tá? Afinal, é um contrato especial de trabalho. E ainda tendo a supervisão da CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, vinculado ao Ministério do Trabalho, e aos auditores fiscais e às demais autoridades correlacionadas. Eu acho que isso é ponto... eu deveria estar dizendo aqui que isso deveria ser condição sine qua non para o PL, porque é muito importante que essas garantias não sejam perdidas, que essas garantias não sejam colocadas em dúvidas, ou que corra o risco, mais tarde, disso sofrer alguma modificação no andar da aplicação do Estatuto. E aí eu queria fazer um destaque aqui, por fim, não sei se deu 10 minutos, se não deu 10 minutos, mas... Já passou um pouquinho, tá. Um destaque aqui que, a partir do deputado Marco, da deputada Flávia, nós temos tido, a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, as organizações formadoras têm tido a oportunidade de participar de fato desse processo, de se inserir nesse processo, de opinar nesse processo. Então, eu acho que esse é um grande exercício de democracia. Tá bom? Do mais, eu queria agradecer a todos. Queria agradecer ao Valdinei pela presença, pelas palavras. Queria que ele fizesse um breve comentário sobre a redução do percentual obrigatório para grandes empresas. Se isso te chamou a atenção, se você acha que pode ser compensado pela abertura das micro... Deputada, particularmente, isso nós temos discutido em nosso grupo também, essa não é um grande problema, porque a redução ela é feita para as grandes empresas, mas ela acaba com aquele cálculo incômodo do CBO, porque o PL traz no seu bojo que o percentual de aprendizes a partir do número de pessoas na empresa, e não mais com os cálculos do CBO, que muitas vezes causa uma certa confusão, e essa confusão... Acho que quem está mais habilitado para responder a questão do CBO seria a doutora Helga, mas isso causa uma confusão. Então, eu acho que nós pensamos que não perde o número de aprendizes, o percentual, não abaixa o número se a aplicação for feita de uma forma horizontalizada. Ok. Obrigada, então, Valdinei, pela participação. Queria registrar a presença do ex-prefeito de Senador Canedo, Divino Lemes, que está aqui entre nós. Seja muito bem-vindo. Queria passar a palavra, procurar a assessoria, se o doutor Ricardo Tadeu já está pronto para entrar,
Eu vou passar a palavra para o palestrante presencial e a gente poderia ver quem será o próximo que participa via remota, e a gente vai fazendo, intercalando. Vocês vão preparando o próximo para que ele já fique no jeito. Eu queria, então, passar a palavra. Sim. Outros dizeres aqui, não tem nada a ver com a nossa audiência. Tá bem. Então, eu passo a palavra para a nossa auditora fiscal do trabalho, coordenadora do projeto de aprendizagem da Superintendência Regional do Trabalho de Goiás, doutora Helga Jordão da Silva. Seja bem-vinda. Alô? Funcionou. Bom, eu vou gastar, com certeza, mais do que os 10 minutos que me foram concedidos. E, em função disso, eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Vou seguir o meu roteirinho à risca para que eu não ultrapasse muito o meu tempo. Olha, Valdinei, nós comungamos de vários pontos de vista, mas eu vou tentar entrar um pouquinho mais na esfera dos textos do PL, tá? Eu até imaginei que a minha fala viria posteriormente à fala do doutor Ricardo, da doutora Ana Maria, do doutor Ramon, e, em função disso tudo, eu imaginei que a questão de toda a filosofia que envolve a aprendizagem já teria sido exaustivamente tratada. Então, eu vou voltar para o meu roteirinho para a gente ir abordando alguns pontos que eu achei mais importantes, ok? Bom, primeiro eu queria dizer assim da minha alegria de ver esse auditório repleto de aprendizes. Gente, é muito bom. Inclusive, eu que tenho muita dificuldade para falar em público, não tenho facilidade para isso, eu não tenho muito jogo de cintura, mas, na hora que a gente vê assim, uma sala cheia de jovens, a gente até respira aliviado, né? Porque o jovem traduz para a gente em leveza, em ausência de tanto julgamento, posturas mais positivas frente às dificuldades apresentadas. E, afinal de contas, a política que está sendo discutida é para vocês. Bom, meu nome é Helga Jordão, sou auditora fiscal do trabalho e, atualmente, estou na coordenação da aprendizagem profissional no Estado de Goiás. Assumi a coordenação da aprendizagem em 2020 e logo se iniciou a pandemia. Então, eu não tenho ainda um tempo tão grande de atuação na aprendizagem como a gente vê as coordenações pelo resto do país. Minha experiência ela ainda é um pouco reduzida, mas procuro atuar com o melhor de mim nessa causa. Estou aqui hoje representando a Superintendência Regional do nosso Estado e vou iniciar com a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, tenho 52 anos, cabelos curtos e castanhos, uso óculos e estou usando um vestido xadrez. Agradeço muito o convite da deputada Flávia Moraes, coordenadora do presente seminário, pela oportunidade de apresentar os esclarecimentos e as contribuições possíveis no âmbito das discussões referentes ao Estatuto do Aprendiz. Parabenizo o Valdinei, que me antecedeu, e parabenizo também os componentes da Comissão Especial do PL por possibilitar a riqueza dessas discussões a respeito do tema, dando a oportunidade aos diversos atores envolvidos na aprendizagem de expor a sua experiência e a sua visão sobre as necessárias alterações no texto do que se pretende seja um novo marco regulatório da aprendizagem profissional. Vou focar em alguns dos temas que considero mais preocupantes com relação ao texto do PL. Gostaria de destacar que a discussão do Estatuto do Aprendiz, nesse momento, é muito importante para a nossa sociedade. À medida que nós estamos assistindo o maior empobrecimento das famílias, o aumento da população em situação de rua, famílias inteiras sendo excluídas das condições mínimas de subsistência, o crescente número de vulneráveis, principalmente entre os mais jovens. A evasão escolar, que já era alta antes da pandemia, se agravou, pois não permitiu a manutenção dos estudos pelos mais carentes, desprovidos das ferramentas tecnológicas e de ambientes adequados ao estudo. Nunca houve tanta incidência de adoecimentos mentais, inclusive entre a juventude.
Cito como exemplo o aumento nos casos de automutilação em adolescentes relatados pelas entidades qualificadoras de aprendizagem. A par de todos os problemas, o país enfrenta inflação alta, salários baixos, direitos dos trabalhadores sendo continuamente retirados. E a aprendizagem, por seu turno, tem sofrido duros ataques dia após dia. Não podemos permitir que um novo marco regulatório na aprendizagem, em nenhuma hipótese, possa reduzir direitos dos adolescentes e jovens, que possa acarretar precarização ou limitar o acesso à única política pública que possibilita a sua inserção, não apenas no mercado de trabalho, mas a uma vida digna. O artigo 227 da nossa Constituição prevê como dever da sociedade e do Estado assegurar ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação, à profissionalização, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Precisamos aumentar o número de vagas de aprendizes no nosso país. Precisamos aumentar o número de contratações de aprendizes. Para tal, consideramos sim válida a criação de incentivos e fomentos que estimulem a adesão dos estabelecimentos à aprendizagem. No entanto, não podemos concordar que o instrumento de negociação seja o próprio objeto a ser protegido. Não pode ser negociada a retirada de acesso à aprendizagem de um adolescente sob o pretexto da inclusão na aprendizagem de outro. Não podemos concordar que os maiores empregadores tenham obrigação de contratar menos aprendizes que os estabelecimentos menores. Não podemos concordar que seja considerada regular a contratação de aprendizes que resultem em percentual inferior à alíquota mínima definida em lei. Não podemos concordar que um empregado seja computado como aprendiz após ser efetivado na empresa, retirando a oportunidade de acesso a outro jovem. Falta ao texto atual do Estatuto do Aprendiz a definição de incentivos à contratação que não seja barganhando o direito de outro adolescente, jovem ou pessoa com deficiência. Faz-se necessário fomentar o cumprimento da cota para além da cota mínima de aprendizes. Faz-se necessária a participação do poder público para o incremento na quantidade de contratações. Introduzindo os assuntos a serem tratados, passo a discorrer sobre os artigos que se referem às questões colocadas. Primeiramente, a gente vai discutir sobre o artigo 11, que, embora ele devesse relacionar medidas a serem tomadas pelo poder público para a efetivação do direito do adolescente e do jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda, ele não o faz, pois os incisos não mencionam obrigações do poder público. Poderia, por exemplo, estipular a contratação de aprendizes pela administração pública direta ou determinar a pactuação desses entes em termos de parceria como entidades concedentes da experiência prática do aprendiz, facilitando, assim, o cumprimento alternativo da cota naqueles setores econômicos que alegam tantas dificuldades para a colocação dos aprendizes no interior dos seus estabelecimentos. Nós temos em Goiás, e isso não foi combinado, um belo exemplo da força que o poder público tem nas mãos. E, assim, mencionamos o projeto Aprendiz do Futuro do governo do Estado de Goiás, que está dando oportunidade a 5.000 adolescentes aprendizes em todos os 246 municípios do Estado. Para se ter uma ideia, a cota mínima obrigatória no nosso Estado oscila em torno de 25.000 aprendizes. Com a oferta de 5.000 vagas pelo governo, ocorreu um acréscimo de 20% na oportunidade de vagas para aprendizagem profissional e abarcando todos os municípios do Estado. A situação coloca Goiás como o terceiro estado no país com o maior percentual de cumprimento da cota de aprendizes. Parabéns ao governo do Estado de Goiás.
Vamos ao artigo 13, que trata da extensão do prazo máximo do contrato de aprendizagem para 3 anos, conforme mencionado pela deputada. A extensão do prazo máximo do contrato de aprendizagem, ao nosso ver, não faz mais sentido. Primeiramente, tendo em vista que os cursos ministrados sob a égide da aprendizagem profissional são de formação profissional inicial básica, sem exigência de escolaridade mínima e atende prioritariamente a adolescentes em busca da primeira oportunidade de emprego. Trata-se de cursos de baixa complexidade, não havendo justificativa para que eles tenham a mesma duração, por exemplo, que os cursos técnicos. As cargas horárias dos programas de aprendizagem profissional, tanto teórica quanto prática, são definidas pelo Ministério do Trabalho de acordo com o conteúdo e a complexidade da ocupação para a qual se pretende a qualificação profissional, sendo que os limites mínimo e máximo para cada curso estão disponíveis no CONAP, o Catálogo Nacional da Aprendizagem, e foram limitados a 2 anos, conforme determinado pelo legislador. Assim, uma vez estabelecida no CONAP a carga horária máxima necessária para se garantir a formação profissional para uma determinada ocupação, não faz sentido se estender o prazo de duração do contrato para além do limite previsto. Cumprida a carga horária estabelecida para a qualificação em determinada ocupação, o aprendiz está plenamente capacitado para o exercício da profissão, assim como os demais empregados da empresa, não devendo permanecer na condição de aprendiz com direitos reduzidos. Fica bem claro que, ao estipular o prazo máximo do contrato de aprendizagem em 2 anos, pretendeu-se proteger o adolescente ou jovem trabalhador, evitando a sua perpetuação na condição de aprendiz. Manter o aprendiz em atividades do curso de aprendizagem por mais tempo do que o máximo necessário para a conclusão da formação profissional de determinada ocupação é estimular a contratação de mão de obra barata. É promover a precariedade do trabalho do adolescente e do jovem. É manter empregado já qualificado para o mercado de trabalho com direitos trabalhistas reduzidos. Ademais, a ampliação do prazo do contrato de aprendizagem implicaria na redução das oportunidades de trabalho para um grande número de adolescentes e jovens, uma vez que a rotatividade das vagas seria significativamente reduzida, ocorrendo somente a cada 3 anos. Bom, vamos ao artigo 19. O artigo 19 é aquele que definiu a alíquota mínima para o cálculo da aprendizagem em 4% e a máxima em 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, como mencionou Valdinei, agora sem o critério da CBO. Esse artigo define ainda no seu parágrafo 1º alíquotas menores a depender da quantidade de empregados. Quais são? 3,75% para estabelecimentos que possuam entre 1.000 e 2.500 empregados, 3,5% para os que possuem entre 2.500 e 5.000 empregados, 3,25% para os que possuem entre 5.000 e 7.500 empregados e 3% para os que possuem mais de 7.500 empregados. E o parágrafo 2º diz que, se o número de aprendizes a serem contratados após o cálculo da porcentagem mínima for maior que um número inteiro, somente haverá a contratação de mais um aprendiz se o resultado decimal for acima de 0,5. No artigo 19, há 2 pontos a serem observados, sendo o primeiro a criação de cotas diferentes a depender do número de empregados. A definição das subcotas não faz sentido, por causar tratamento desigual entre as empresas, onerando mais pesadamente os menores estabelecimentos em detrimento dos maiores. O estabelecimento com menos empregados fica sujeito a contratar mais aprendizes comparado ao estabelecimento que possui mais empregados, criando uma situação injusta sob qualquer ótica que seja analisada. O segundo ponto a ser observado de maneira muito cuidadosa são os efeitos práticos do método de arredondamento das cotas para o inteiro inferior
caso a aplicação da alíquota resulte em um número com fração de até 0,5. Ora, o método conduz à incongruência da fixação pelo legislador de determinada alíquota para o cálculo da cota mínima, embora, na prática, a alíquota efetiva possa ser inferior a esse percentual. Vamos exemplificar. Determinado empregador possui 87 empregados. Aplicando-se a alíquota de 4% à base de cálculo, obtém-se o número 3,48. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 19, tem-se que a cota mínima de aprendizes do estabelecimento será arredondada para apenas 3 aprendizes, o que corresponde efetivamente a 3,44% da quantidade de empregados. No entanto, o caput do artigo determina que a alíquota deveria ser de 4% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores em cada estabelecimento, o que não ocorre, por exemplo, na situação descrita. A cota efetiva não ficou entre 4% e 15%. Outro importante ponto a ser observado é que o artigo 19 acaba por excluir da obrigatoriedade do cumprimento da cota de aprendizagem todos os estabelecimentos com até 12 empregados. Vejamos, 12 vezes 4% é igual a 0,48, inferior, portanto, a 0,5, indicando que esses estabelecimentos não precisam contratar aprendiz. Isso implica na exclusão de aproximadamente 80 mil estabelecimentos, mais de 25 mil dos atualmente obrigados ao cumprimento da cota, acarretando evidentes prejuízos ao número de vagas de aprendizes. Não se vislumbra, portanto, como razoável a aprovação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 19 do Estatuto do Aprendiz, devendo-se adotar alíquota única por uma questão de justiça e manter o critério de arredondamento definido atualmente, de que as frações de unidade no cálculo da percentagem devem dar lugar à admissão de um aprendiz. Artigo 25. O jovem em situação de vulnerabilidade ou risco social contratado como aprendiz pelo estabelecimento será contabilizado em dobro para efeito do cumprimento da cota de aprendizagem. Por mais que todos nós concordemos com a importância de se fomentar e incentivar a contratação dos mais vulneráveis como aprendizes, dando a eles a preferência não apenas do ingresso no mundo do trabalho, mas de cidadania para a vida, não se pode barganhar o direito de uma pessoa retirando-se o mesmo direito de outro adolescente, jovem ou pessoa com deficiência. Não é razoável apoiar a contratação do adolescente João na empresa X, atualmente em cumprimento de medida socioeducativa, retirando a possibilidade da aprendizagem do José, cuja mãe trabalha como manicure em casa nas horas vagas, cuidando simultaneamente de seus 5 irmãos menores, e cujo pai, quiçá ainda o tenha, trabalha na construção civil, mas com o término da última obra ainda não conseguiu outra colocação. É preciso que se definam incentivos outros que não impliquem na retirada da oportunidade da inserção no mundo do trabalho através da aprendizagem por parte de outro jovem. O Brasil não pode perder vagas na aprendizagem. Um outro exemplo, a empresa Ser Crescer, fictícia, contrata adolescentes vulneráveis como aprendizes desde 2018, tendo em vista a experiência de vida do seu diretor administrativo, cuja mãe morreu quando ele era criança e que, por não ter familiares próximos, o levou a perambular pelas ruas como pedinte até ser encaminhado ao orfanato aos 12 anos, onde viveu grande parte da sua vida e conseguiu retomar os estudos. Viveu muita coisa triste nas ruas, passou fome, acompanhou amigos entrando no mundo das drogas, soube de alguns que morreram envolvidos com o crime. Tendo conseguido vencer na vida, apesar de todas as adversidades, convenceu os sócios da empresa a investirem na ideia de oportunidades aos mais vulneráveis. Para a implantação da aprendizagem nesses moldes, contrataram, inclusive, uma psicóloga com larga experiência com adolescentes.
selecionaram 30 aprendizes vulneráveis para o cumprimento da sua cota, cumprindo, assim, o seu papel social, sua obrigação. Agora, o atual Estatuto do Aprendiz entrou em vigor e os contratos dos adolescentes se encerram em 30 de junho. Quantos vulneráveis vocês acreditam que serão contratados pela Ser Crescer? A situação demonstra que o artigo 25 possivelmente terá efeito oposto ao pretendido, resultando na redução da contratação do público que pretende proteger. As empresas que contratam vulneráveis o fazem imbuídas de ideais e precisam se preparar antecipadamente para receber esses jovens e irão continuar cumprindo a cota, seja ela de 30 ou de 15 aprendizes. Por fim, abordaríamos um último ponto, que é o parágrafo 1º do artigo 24, que trata sobre as cotas fictícias. O parágrafo 1º do artigo 24 prevê que o aprendiz contratado pela empresa ao término do seu contrato de aprendizagem continuará sendo contabilizado para efeito de cumprimento da cota de aprendizagem por 12 meses, embora não seja mais aprendiz. Da mesma maneira que mencionamos anteriormente, a proposta pretende incentivar a contratação do aprendiz ao final do contrato, mas através da retirada da oportunidade de outro jovem. A regra da manutenção de empregado sendo computado como aprendiz, mais uma vez, reduz a disponibilidade de vagas da aprendizagem, o que é inconcebível que aconteça com o advento de um novo marco regulatório e em um momento tão difícil pelo qual passa a nossa sociedade. Trata-se de cumprimento fictício da cota, retirando-se a oportunidade de que outro adolescente, jovem ou pessoa com deficiência, seja contratado pelos 12 meses seguintes, ferindo seu direito à profissionalização previsto na nossa Constituição. A medida também não tem o condão de gerar efetivações, pois uma empresa só contrata o aprendiz após o término do contrato de aprendizagem quando precisa do empregado e desde que o aprendiz tenha demonstrado um bom desempenho. A regra proposta no PL não irá fazer com que a empresa efetive um aprendiz que não pretendia, pois a reposição de um aprendiz por outro tem custo muito mais baixo que a contratação de um empregado por prazo indeterminado. Assim, entendemos que a regra não faz sentido e apenas reduzirá a cota das empresas pelos 12 meses seguintes, retirando milhares de novas vagas de aprendizes todos os anos. Temos o dever de proteger os nossos jovens e adolescentes. Precisamos de mais aprendizes. Precisamos dar mais oportunidades aos nossos adolescentes e jovens. Precisamos dar mais oportunidade ao nosso país. Esses eram os pontos que eu gostaria de discutir, apresentando a visão da Auditoria Fiscal do Trabalho. Existem muitos outros pontos que foram levantados, mas a gente foi obrigado a eleger os que consideramos principais para apresentarmos aqui, e a gente espera efetivamente ter contribuído para essa discussão e agradecemos a todos. Com certeza, doutora Helga contribuiu muito com a discussão, muito bem-vinda. Depois eu queria pedir que, se fosse possível, encaminhasse para nós por escrito essas observações, que com certeza serão entregues à comissão especial, né, onde nós estaremos observando com muito cuidado, com muito zelo, a cada uma das colocações feitas aqui. Eu queria registrar a Kênia Coutinho, faz parte do relacionamento institucional da ESPRO, Ensino Social Profissionalizante, seja bem-vinda. Policial Rodoviário Federal Fabrício Rosa, vereador Emilson Ferreira, que já foi citado pelo Valdinei, que está presente entre nós. Queria registrar também que o deputado federal Felipe Rigoni está em missão oficial no exterior, e o deputado federal Marco Bertaioli está no interior de São Paulo, estará participando conosco remotamente assim que ele conseguir um sinal. Queria passar a palavra agora para a participação remota do senhor Ramon de Faria Santos, auditor fiscal do trabalho e representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
Olá, boa tarde a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer à deputada Flávia Moraes pelo convite aqui do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Cumprimentar aí o nosso colega Valdinei, que me antecedeu na fala, um grande lutador pela aprendizagem. A doutora Helga, uma grande amiga, uma brilhante auditora. Os meus companheiros de mesa aqui, doutora Ana Maria, doutor Ricardo Tadeu, todos os membros da comissão, mas especialmente os aprendizes que estão aí presencialmente no plenário da casa, que são para vocês aprendizes e todos os demais jovens e adolescentes do país que está tendo essa mobilização nacional em prol da lei da aprendizagem, para que seja uma política que chegue até você, que chegue até os seus familiares e amigos e que possa ser uma política mais democrática, que a gente fale de aprendizes na casa dos milhões e não mais dos milhares, como a gente vem hoje tratando da política da aprendizagem. O país é um país continental, com milhões de adolescentes e jovens precisando de qualificação e de emprego. Não faz sentido a única política de qualificação profissional atender a menos de 1 milhão de jovens e adolescentes. Isso é incompatível e a gente está num momento muito oportuno para poder dar aprendizagem ao tamanho que o país merece e dar aprendizagem o tamanho que os nossos adolescentes e jovens merecem. Eu vou tentar observar o meu tempo e, assim como fez aí a nossa colega Helga, de forma brilhante, pontuar no texto do PL aqueles pontos que mais nos preocupam. Eu quero me apresentar aqui antes, acabei cometendo a gafe de esquecer de me apresentar. Eu me chamo Ramon Santos, sou auditor fiscal do trabalho, atuo com aprendizagem profissional há 10 anos, já fui coordenador no estado do Rio de Janeiro de fiscalização de aprendizagem, coordenei algo em torno de 25 mil ações fiscais de aprendizagem durante o período que estive atuando no Rio de Janeiro. Muito recentemente ocupei o cargo de coordenador nacional da aprendizagem em Brasília, que me desliguei agora em fevereiro desse ano. Sou um dos autores do Manual da Aprendizagem e um apaixonado pelo tema. Então, quero dar aqui a contribuição, assim como fez a doutora Helga em nome da auditoria, chamando a atenção dos deputados para aquilo que tem de mais perigoso, eu diria até de algumas cascas de banana, se posso assim me referir a algumas sutilezas do texto e que a gente que tem a experiência prática de lidar no dia a dia com as empresas, de lidar no dia a dia com os abacaxis que a gente descasca todo dia, que a gente percebe que o texto, dependendo de como ele for aprovado, pode acontecer. Inicialmente, eu queria falar do risco muito grande desse PL ser uma lei autônoma e não incorporada no texto da CLT. Não é uma questão meramente formal, é algo muito grave, porque traz uma discussão se essa lei for uma lei autônoma, se o restante da CLT continuará ou não sendo aplicado aos aprendizes, né? E aí a gente está falando de inúmeros dispositivos, direitos e garantias que a lei, ainda que quisesse, não conseguiria abarcar toda ela. Então, me parece prudente que esse texto seja incorporado ao texto da CLT e não seja uma lei autônoma como se pretende aí na redação original. Uma outra questão que me traz assim uma grande preocupação, a doutora Helga já trouxe aqui de forma brilhante no artigo 19, que trata da cota de aprendizagem, algumas características ali. Eu quero falar de uma forma muito direta para os aprendizes que estão aí no plenário, porque o que está sendo tratado aqui vai afetar diretamente a quantidade de vagas que vai ser ofertado pelas empresas de aprendiz se o projeto de lei for aprovado. Então, a gente pode estar falando aqui se você vai conseguir ou não renovar o seu contrato de aprendizagem, permanecer na aprendizagem, se de repente um amigo, um familiar vai conseguir a vaga daqui a alguns meses, quando a lei já estiver em vigor.
Então, é um artigo muito importante, o artigo 19, e eu queria parabenizar inicialmente a iniciativa do relator, do Marco Bertaioli, de todos os deputados que compõem a comissão, por trazer uma base de cálculo envolvendo todas as funções e não mais aquelas por CBO. Foi um acerto muito grande essa regra, traz uma segurança jurídica, uma simplificação do cálculo da cota muito importante. E nesse compasso, a alíquota de 4% me parece algo muito justo e compensatório. Mas, a partir dali, tem algumas outras questões que a gente precisa apresentar de dados aqui. A primeira delas é em relação à regra de arredondamento. Né? A regra de arredondamento parece uma coisa muito simples, muito banal, muito bobinha, a regra que está sendo proposta. Mas essa regra, nós fizemos um estudo aqui com base nos dados do E-Social, e se a regra, conforme está proposta no PL, for aprovada, ela, por si só, isoladamente, sem analisar as outras variáveis, reduzirá algo em torno de 150 mil vagas de aprendizagem. E não só isso. Hoje, uma empresa está enquadrada, está obrigada a ter aprendizes quando ela tem a partir de 7 empregados. Com essa nova regra de arredondamento, esse número sobe para 13. Então, todos aqueles estabelecimentos que têm entre 7 e 12 empregados, que hoje estão obrigados a ter um aprendiz, deixarão de ter essa obrigação. Né? Ficarão isentos da obrigação de ter aprendizes. E a gente está falando de algo em torno de 72 mil empresas, que estão hoje obrigadas e deixarão de estar obrigadas 72 mil empresas, que resultarão numa redução de algo em torno de 150 mil vagas só pela regra do arredondamento. E a gente está falando daquelas empresas menores, que é justamente aonde o aprendiz tem um contato maior com o dono do negócio, com o empregador, onde ele é mais visto e, portanto, ele tem uma chance maior de ser efetivado. Tá? Então, essa regra corta um número significativo de vagas e corta em empresas que o aprendiz deveria estar sendo incentivado a estar e não sendo alijado desse grupo de empresas. Uma outra questão ainda dentro desse artigo é sobre o escalonamento de cotas, de alíquotas. Né? A alíquota básica de 4%, a alíquota mínima, mas conforme o número de empregados do estabelecimento aumenta, essa alíquota reduz, é o que está sendo proposto no PL. Bom, tem um risco aí muito grande de se trazer insegurança jurídica com a aplicação desse dispositivo. Novamente, parece uma regra insignificante, parece uma regra que não vai trazer grandes repercussões práticas, mas irá trazer muitas repercussões. Eu me explico. Se a gente considerar o número de empregados por estabelecimento, que é o que está no texto, a inclusão dessa nova regra vai atingir algo em torno de 25 mil estabelecimentos, reduzindo 21 mil vagas de aprendizagem. Essas alíquotas escalonadas reduzirão algo em torno de 21 mil vagas, atingindo 2.500 estabelecimentos em todo o país. No entanto, considera, por exemplo, uma grande rede nacional, uma empresa que tem atuação nacional, e que o conjunto de empregados dessa empresa no Brasil inteiro dá lá na casa de 50 mil empregados. Né? Mas esses empregados estão pulverizados entre vários estabelecimentos e cada um desses estabelecimentos tem um número pequeno. Essa empresa certamente vai judicializar a questão dizendo, olha, eu quero me valer da alíquota menor, porque a minha empresa, como um todo, tem um número de empregados grande, embora os estabelecimentos tenham um número pequeno. Mas, somando todo mundo, eu tenho um número grande. Isso vai chegar ao judiciário, eu não tenho dúvidas. E o judiciário, se entender razoável essa tese, aí a gente já não está mais falando de 2.500 empresas, a gente já está falando de mais de 70 mil empresas impactadas e o número de redução de vagas incalculável. Aí não é mais 21 mil, é muito, muito, muito mais. Então, o PL que se propõe a simplificar
e a dar segurança jurídica, não pode ter nele uma regra de subcotas em que torna o cálculo muito mais difícil e traz uma dose de insegurança jurídica para o processo enorme, tanto do cálculo da cota, como do processo de fiscalização, como do aumento da judicialização, e também a gente não sabe o quanto que isso vai ter de repercussão, de redução de vagas. Nós vamos tirar a discussão do CBO, que hoje é o tema central das ações judiciais, e colocar as alíquotas escalonadas no lugar. Não me parece algo sensato a ser feito. Eu queria passar de forma muito rápida aqui, são muitos temas, né? Um PL de mais de 70 artigos, a gente tem ali contribuições em vários artigos, mas eu estou tentando pensar aqui aqueles que são mais importantes para levar aqui ao conhecimento dos presentes. Existe uma previsão no artigo 24 do cálculo da cota por média do número de empregados no ano anterior, né? No ano fiscal anterior. Essa é uma regra também muito ruim, né? Por que ela é muito ruim? Porque, assim como a que eu acabei de mencionar, ela também vai trazer um aumento de judicialização para o cálculo da cota de aprendizagem. Veja, uma empresa que tinha 100 empregados no ano anterior e agora, nesse ano, por uma crise que a empresa, porventura, venha a sofrer, ela caiu de 100 para 10. Isso é muito comum, principalmente nas empresas menores. Essa empresa que tem 10 empregados hoje terá que cumprir uma cota considerando os 100 do ano anterior, os 100 empregados. Ou seja, vai ser exigido dessa empresa hoje uma cota totalmente descolada da realidade da empresa atual. O que essa empresa vai fazer? Ela vai para a justiça, eu não tenho dúvida. Ela vai dizer para o juiz que não é razoável exigir dela uma cota do ano passado se a realidade dela hoje é totalmente diferente. E o juiz vai dar. O juiz vai dar porque não é razoável mesmo. Então, nos casos em que a cota reduzir, isso vai parar na justiça. E no caso em que a cota aumentar, isso não vai parar na justiça, a gente vai perder vagas. Qual é a vantagem dessa regra? É só criar mais um complicador no cálculo da cota. A cota vai ser difícil de calcular nessa situação, porque vai ter que pegar um histórico da empresa para poder chegar, responder a pergunta qual é a sua cota. Não é simplesmente olhar para o teu número de empregados hoje, é olhar mês a mês dos últimos 12 meses, fazer uma média, enfim, não vai ser simples o cálculo. E além dessa questão da judicialização. Me parece que é uma regra que faz muito sentido, por exemplo, para aquelas empresas que trabalham com período de safra, né, em que você tem uma sazonalidade de contratação de empregados. Mas são casos de exceção e não de regra, como o PL coloca lá no artigo 24. Uma outra questão, e eu já encerro daqui a alguns poucos minutos, é sobre o artigo 70, que estabelece o valor da multa por descumprimento de cota de aprendizagem. Lá está estabelecido que a multa será de R$ 1.000 por aprendiz não contratado. Essa é a multa definida no projeto de lei. Embora seja um avanço, considerando a multa que hoje é praticada, já que a multa de hoje ela não é atualizada desde a década de 70, então a multa que está sendo proposta no PL é um avanço, considerando a de hoje, mas ainda assim é uma multa que não se propõe ao objetivo de estimular os aprendizes a serem contratados, as empresas contratar o aprendiz. Por quê? Porque pagar a multa sairá mais barato do que contratar o aprendiz e cumprir a cota. Se a empresa fizer essa conta, ela vai ver que é mais barato pagar a multa do que cumprir a lei, do que cumprir a cota. Aí eu pergunto, qual é o sentido da lei de exigir uma obrigação se a sanção que a própria lei prevê ela é mais leve do que a obrigação a ser cumprida? E aí você pode perguntar, mas existe isso? As empresas fazem esse cálculo? Não todas fazem, mas existe um grupo que faz. E eu tenho dados aqui para mostrar isso. Nos últimos 5 anos, aproximadamente 30 mil empresas foram multadas por descumprimento de cota de aprendizagem. E aí você pode me perguntar, e essas 30 mil empresas que foram multadas, então, depois de multadas, contrataram aprendizes, cumprem a cota? Não cumprem. As 30 mil empresas que foram multadas,
hoje devem ainda 140 mil aprendizes. E essas empresas, embora multadas, por que não contratam os aprendizes? Porque já fizeram a conta e viram que é mais barato pagar a multa do que contratar o aprendiz. Essa lógica persistirá se o texto do PL não for alterado no seu artigo 70. O artigo 70 induz a empresa que fizer as contas a continuar pagando a multa ao invés de contratar os aprendizes. É necessário que essa multa, além de fixar um valor por aprendiz não contratado, como faz hoje, na ordem de R$1.000, também considere o número de meses em que a empresa ficou descumprindo a cota. Se a empresa descumpre a cota por um único mês, ela não é tão descumpridora da cota como aquela que ficou 5 anos sem contratar um aprendiz. E hoje a lei trata de forma igual, a multa é a mesma, né? Então, se a fiscalização demora a chegar, a empresa, enquanto a fiscalização não chega, está se beneficiando. Enquanto a outra, que voluntariamente contrata, ela não vai ter nenhum tipo de tratamento diferenciado. Então, é muito importante que a lei faça esse destaque, considerando o número de meses que a empresa ficou sem a cota cumprida, e que também seja previsto nesse artigo um parágrafo que atualize o valor da multa. Hoje, o valor da multa por não cumprimento da cota de aprendiz é de R$400 por aprendiz não contratado. Esse valor, ele já é esse valor desde que o Cruzeiro virou real. Nunca foi atualizado. Por que nunca foi atualizado? Porque depende de uma lei para atualizar. E a dificuldade de se aprovar uma lei como essa é imensa, né? Os senhores deputados que estão aí compondo a comissão hoje veem como que é necessário uma ampla discussão. Então, se não tiver um dispositivo de atualização por algum índice já previsto na própria lei, um índice de aplicação anual, esse valor de R$1.000 que se propõe, daqui a poucos anos ficará extremamente defasado, como hoje nós estamos defasados, a ponto de, daqui a pouco tempo, essa conta favorecer novamente o descumprimento da lei. Bom, já foi falado muito aqui sobre a questão do vulnerável contar em dobro, da cota fictícia, eu não quero me alongar nesses temas, mas dizer que é óbvio que todos nós somos favoráveis à inclusão e à criação de estímulos à contratação de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Mas a pergunta que eu quero deixar é a seguinte: quem que paga, quem que custeia pela criação desse estímulo? Para que um aprendiz vulnerável seja contratado com prioridade, quem é que vai custear essa priorização? A gente tem 2 caminhos a seguir. A gente pode colocar esse ônus nas costas do próprio jovem, que deixará de ser contratado porque um vulnerável contará 2 vezes. Então, a segunda vaga preenchida de forma fictícia é um jovem que está deixando de ser contratado, justamente para que o outro vulnerável seja. Então, perceba, quem está custeando isso é o próprio jovem. Ou a gente pode criar uma regra em que o próprio Estado financie essa contratação ou subsidie essa contratação, como fez agora no benefício emergencial na pandemia, custeando parte do salário do aprendiz ou criando uma outra contrapartida de ordem fiscal para que haja esse estímulo. Me parece que esse segundo caminho ele é muito mais justo do que o primeiro. Sobre o falso argumento de aumentar o estímulo ao vulnerável, a gente coloca o peso desse custeio nas costas do próprio jovem adolescente que vai deixar de ser contratado. Bom, eu teria muitas outras coisas para falar desse PL, a recriação do Fórum Nacional da Aprendizagem, a criação de uma certidão negativa para participação de licitação, e tantas outras questões, mas eu já passei o meu tempo aqui, eu quero respeitar o tempo e me colocar à disposição de todos os senhores para a continuidade da audiência. Mais uma vez, deputada Flávia, agradecer e parabenizar a senhora pela iniciativa. Obrigada, doutor Ramon, uma participação importante, contribuições importantíssimas. Gostaria de pedir também que, se pudesse enviar por escrito, vai ser importantíssimo para os trabalhos da comissão especial. Queria registrar a presença dos coordenadores da Fundação de Assistência ao Menor em Inhumas,
Hugo Pessoni e Luana Souza, e os instrutores e tutores do programa Aprendiz na FAME, Tamires Silva, Marília, Ítalo e Júlio César, das psicólogas Aline Grossi e Amanda Souza, e da prospecção Fabiana Montalvão. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra agora para a doutora Ana Maria Vila Real, que vai participar de forma remota também. Acho que ela já está preparada. Não? Enquanto ela se prepara, a gente passa a palavra para a nossa representante do Conselho Estadual da Criança, dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rosana Santana. E antes dela falar, eu vou passar para o Valdinei para fazer as considerações finais. Por causa do tempo, ele vai ter que se retirar. Pessoal, eu queria agradecer a possibilidade da participação, achei brilhante aí a participação da doutora Helga, do Dr. Ramon, e eu queria pedir para ser substituído aqui pelo aprendiz Levi, tá? Levi, por favor, acho que vai estar muito melhor com ele do que comigo aqui, tá bom, pessoal? Tá? Levi, fique à vontade, que depois ele vai contar a história dele aqui um pouquinho mais. Tá bom? Bom, Levi, chega aqui Vamos lá, junto Levi. com a gente. Obrigada, Valdinei, pela presença. Rosana, queria pedir Pessoal, a sua compreensão. Nós estamos convidados para um trabalho na Romênia, então eu tenho um voo agora à tarde para o Catar e depois Romênia. Tá? As pessoas já estão me chamando de Vladinei. Vai com Deus, Valdinei. Leve lá nosso trabalho. Vem, Levi, senta aqui pertinho de mim. Rosana, eu queria pedir sua compreensão. A Ana conseguiu entrar, a gente está com medo de cair. Eu vou passar, então, a palavra para a doutora Ana Maria Vila Real. Seja muito bem-vinda entre nós. Olá, me ouvem? Sim. Obrigada, deputada Flávia. Prazer, boa tarde a todas e todos. Eu tive um problema aqui com a minha conexão, fiquei tentando 1 hora entrar no evento. Que bom que eu consegui entrar. Dá um estressezinho, mas deu certo, né? Eu agradeço imensamente, então, o convite, deputada Flávia, a oportunidade de estar aqui nessa tarde, né, ainda que virtualmente, tratando de um tema, né, vital para os adolescentes e para as adolescentes do nosso país e também para os jovens e pessoas com deficiência. Parabenizo aí a deputada Flávia pela realização desse importante seminário e peço licença para cumprimentar as autoridades da mesa, nas pessoas de todas as adolescentes, de todos os adolescentes do nosso país, público prioritário da cota de aprendizagem para os quais e para as quais a política pública de aprendizagem foi concebida, exatamente como forma de prevenir e erradicar o trabalho infantil, combater a evasão escolar e de prepará-los para o mercado de trabalho por intermédio da qualificação profissional. Eu gosto sempre de destacar essa parte, porque é a parte que está no histórico legislativo do PL 10.097/2000. Queria fazer uma saudação especial a todos os meus colegas de mesa, aqui as minhas colegas de mesa virtual, né, e de forma muito especial ao desembargador Ricardo Tadeu, cuja fala eu perdi, mas que é um dos autores da Lei 10.097/2000, ao auditor fiscal Ramon de Faria Santos, peguei o finalzinho aqui da fala dele, né, que deixou a Subsecretaria de Inspeção de Trabalho recentemente por discordar dos ataques que vêm sendo engendrados, né, pelo Ministério do Trabalho à política de aprendizagem profissional. E é por isso, Ramon, que, como diz o Emicida na música Sementes, né, o hino da luta contra o trabalho infantil, dignidade a dignidade não se negocia, né? Então, parabéns pelo seu ato de coragem. Gostaria de aproveitar também, nesse momento, e vocês vão entender por que eu estou falando isso, para deixar registrado o meu profundo respeito e admiração pelas auditoras e auditores fiscais de trabalho de todo o Brasil, e um reconhecimento muito especial ao trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho. Saúdo aqui também a colega Helga, também perdi a fala da Helga, auditora fiscal do Trabalho de Goiás. A Auditoria Fiscal é parceira histórica do Ministério do Trabalho e é órgão essencial do sistema de justiça laboral, fundamental para a concretização dos direitos sociais e para a promoção do trabalho decente. A Auditoria Fiscal do Trabalho deixa a seguinte mensagem: mais do que nunca é hora de união. Os trabalhadores, as trabalhadoras brasileiras, os adolescentes, os jovens e as jovens, as pessoas com deficiência precisam de um sistema de justiça laboral forte e unido. Eu vou tratar aqui do Estatuto do Aprendiz, que é esse o nosso objetivo aqui nessa tarde, né, que parece, deputada Flávia, que está sendo atropelado por uma possível medida provisória a ser editada pelo governo ainda nessa semana, possivelmente no dia de amanhã, mas ainda não sabemos, ainda com o mote aí do Dia do Trabalhador, e que trará um programa de regularização da cota de aprendizagem com uma promessa irreal de abertura de 200 mil vagas de aprendizes.
né? Esse programa, essa força-tarefa, é até louvável e importante, porque viria num momento de aumento severo da vulnerabilidade socioeconômica das famílias já empobrecidas, né? Desde que não se concedam prazos irrazoáveis ou fora da razoabilidade para a empresa cumprir a cota, ela é realmente uma medida salutar. Contudo, essa força-tarefa não precisava vir em sede de medida provisória, se outras alterações estruturais na política da aprendizagem não estivessem sendo pensadas. Então, mais louvável do que essa força-tarefa, né, como eu falei, ela é louvável, é salutar, ela é importante que venha, é importante que ela venha focada no público atendido pela assistência social e com enfoque nos adolescentes que estão evadidos da escola. Nós temos um grande índice de evasão escolar, isso é fato público notório, e que estão migrando para o trabalho infantil. E não podemos esquecer, deputada, que é preciso registrar aqui que em 2019, segundo dados do IBGE, tínhamos 1,3 milhão de adolescentes com idade entre 14 e 18 anos em situação de trabalho infantil no país. Em 2019, é claro que esses índices atualmente, né, são muito maiores em razão da pobreza que se elevou consideravelmente no nosso país. 78% do trabalho infantil no nosso país está concentrado na faixa etária entre 14 e 18 anos, que coincide com a faixa etária do público prioritário da política de aprendizagem. E eu estou falando isso reiteradas vezes porque o Estatuto do Aprendiz, né, ou seja, o PL 6461, na forma como foi redigido, ele fecha as portas da aprendizagem para os adolescentes e os empurra para o trabalho infantil e para fora da escola. Então, o Estatuto do Aprendiz ele precisa ser instrumento de proteção dos nossos adolescentes, das nossas adolescentes, do trabalho infantil e da evasão escolar. Então, são esperadas, só retomando a questão da medida provisória, com essa medida provisória, alterações perniciosas, extremamente nocivas para a aprendizagem, a exemplo do cômputo em dobro de vulneráveis, vi aqui Ramon mencionando esse ponto, que é um ponto que está no Estatuto, o cômputo fictício de aprendizes, né, que também é um outro absurdo, eu diria assim, do alinhamento da aprendizagem com o ensino tecnológico, que é outro absurdo, né, entre outras medidas que reduzem o alcance da cota, elitizam a política, afastando adolescentes vulneráveis da única política, deputada Flávia, de qualificação profissional e de inserção protegida no mercado de trabalho. Em meio ao aumento dos índices de trabalho infantil, e trabalho infantil é um fenômeno ligado à pobreza, essencialmente ligado à pobreza, o governo prepara um pacote de medidas que beneficiará exclusivamente as empresas, prejudicando adolescentes, jovens e pessoas com derrota, porque eu acho que hoje os deputados e deputadas, inclusive o próprio relator, o deputado Marco Bertaioli, está muito mais sensível às propostas, né, tanto que as entidades da sociedade civil, o Ministério Público do Trabalho, né, está fazendo, né, em relação ao PL, eu acho que o Executivo está com receio de que as propostas que ele conseguiu emplacar no projeto de lei não sejam, enfim, ao final não passem na comissão, né, não sejam acatadas, acolhidas na comissão. Né? Então, eu acho que essa medida provisória vem nesse contexto, né, de um não atendimento do parlamento dos pleitos, aí, das pretensões do executivo. Né? Então, como eu falei, o programa de regularização de aprendizes, ela realmente prescinde de medidas. Doutora Ana, não sei se a senhora nos ouve, a conexão não está muito perfeita entre a senhora e nós aqui. Se a senhora puder mexer alguma coisinha, pode ser que dê certo. A senhora quer continuar falando? Esteja à vontade. Não, é porque assim, eu estou com cabo, inclusive, né? Então eu não sei se vocês não estão me entendendo, eu prefiro esperar um pouquinho. Não estamos entendendo, é porque só caiu 2 vezes, mas agora pode dar sequência ao seu trabalho. Ah, tá, Jóia, muito obrigada, viu? Então, essa proposta, como eu estava falando, né, essa medida provisória, ela vai trazer uma proposta elitizante, né, e excludente, né, excluir adolescentes da política, rivalizando a Auditoria Fiscal do Trabalho com o Ministério Público do Trabalho, ao invés de buscar condições dignas de trabalho para a Auditoria Fiscal, que tem um déficit hoje de mais de 4 mil auditores e auditores no Brasil. Isso sim é urgente, relevante e fundamental para a promoção do trabalho decente. Então, feitas essas breves considerações, que eu achava importante trazer essa informação, porque eu não sei se a deputada Flávia
o deputado Bertaioli, com certeza, já está sabendo, essa medida provisória, né, vai sair essa semana e vai trazer muitos pontos coincidentes com o do Estatuto. Né? Então, com relação ao Estatuto em si, e peço desculpas pelo esse parêntese grande que eu fiz, né, eu sempre digo que o Estatuto do Aprendiz ele tem que ser do aprendiz e para o aprendiz. Na forma que foi redigido hoje, é importante dizer que o Estatuto contemplou diversas propostas do governo, a exemplo da alteração da faixa etária prioritária da política, né? Aí tem o artigo 18, combinado com o 31, inciso 1, eu não sei se já foi falado aqui, certamente Ricardo Tadeu, certamente Ramon deve ter mencionado isso. Ele altera, então, esse público prioritário, que hoje são adolescentes. E é importante aqui reafirmar que a conjugação desses dois artigos, né? O 18 com o 31 do PL 6461, que altera o público prioritário, eu sem medo de errar, que ele é excludente, exclui os adolescentes da política de aprendizagem profissional, que é muito preocupante. Lembremos que o ensino básico, né, que está escrito no Estatuto, né, no 6461, não é ensino fundamental, porque às vezes a pessoa lê ali e parece ser o ensino fundamental. O ensino básico hoje é ensino infantil, o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino médio. Né? Então, assim, o Estatuto ele traz como um princípio a oportunidade aos que já concluíram o ensino básico, privilegiando jovens com idade superior a 18 anos. E eu fico pensando, o que será dos nossos adolescentes, né? A política de aprendizagem foi concebida como uma política de trabalho infantil. Os nossos adolescentes no Brasil têm 3 vezes mais dificuldades de ingressar no mercado de trabalho do que a média nacional. Nós vamos empurrar os adolescentes para onde? Para que tipo de trabalho? Trabalho infantil? O trabalho precário? O trabalho degradante? Essa é uma questão importante do Estatuto. Então, eu acho que o Estatuto errou, né, ao fazer essa inversão da prioridade, né, privilegiando claramente, se conjugarmos esses dois artigos, 18 com 31, inciso 1, privilegiando os jovens, né, com idade superior a 18 anos e com o ensino básico, aí, leia-se ensino, inclusive, médio já concluído. Né? E, bom, outras propostas também que foram contempladas nesse estatuto, que é o cômputo em dobro de vulneráveis, Ramon acabou de falar sobre esse ponto, a gente já fez manifestação sobre esse ponto específico do PL, ele é realmente, assim, chega a ser desrespeitoso com os adolescentes vulneráveis, que a política de aprendizagem profissional, ela foi concebida para adolescentes vulneráveis, né? O ideal de infância, eu falo aqui infância, quando eu falo infância, eu uso o conceito de infância da Convenção sobre o Direito da Criança, que considera todas as pessoas com menos de 18 anos como criança. Então, o ideal de infância, o ideal de adolescente é uma infância sem trabalho, uma adolescência sem trabalho, é uma infância em que as pessoas apenas estudem e façam atividades de contraturno para que possam se desenvolver integralmente, plenamente. Então, que façam contraturno escolar, esporte, lazer, que tenham acesso à cultura. Esse o ideal de infância. É claro que a aprendizagem profissional ela foi concebida, ela é uma relativização do direito à infância sem trabalho para aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, assim, a aprendizagem profissional ela já foi concebida para esse público. Né? Pensar diferente é subverter a essência da aprendizagem profissional. Então, assim, é um ponto preocupante, né? É um ponto que a gente considera discriminatório, quer dizer, vale por 2, né? Um aprendiz vulnerável, e aí a gente tem aí pessoas com deficiência consideradas como vulneráveis também. E pessoas com deficiência hoje, a gente sabe que a maior parte das pessoas com deficiência empregadas hoje são aprendizes. Então, a aprendizagem também é um instrumento importante de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E esse cômputo em dobro de vulnerável também fecha as portas para as pessoas com deficiência. Então, temos aí o arredondamento para baixo da cota, que tem um impacto muito grande na cota. Eu não poderia dizer aqui que são 150 mil ou 100 mil, porque eu seria desleal, mas é um impacto muito grande, porque as empresas com cota 1, né, são muitas, né, e se somar dá um número grande de vagas de aprendizes, né? Eu acho que provavelmente Isso. Vamos interromper, então, a fala da doutora Ana. Agradeço. Me ouve? Muito. Voltou? Me ouve? Deu a interrompida, doutora Ana. Aí a gente pediria que a senhora pudesse fazer a conclusão, que a gente já até extrapolou um pouco o tempo. Se a senhora pudesse fazer a conclusão da fala, a gente agradeceria.
Tá bom? É porque eu não fiz nem a metade da minha fala ainda, deputada, mas já que está ruim a conexão, vocês me ouvem bem agora? Pode ir falando, doutora Ana. Então, a questão dos intermitentes, deputada Flávia, é muito preocupante, porque é um contrato, como eu falei, que cresce, né, exponencialmente, e também as empresas vão passar a contratar intermitentes para se eximir do cumprimento da cota de aprendizagem, né? Então, esses pontos são preocupantes, né? A possibilidade também do aprendiz ser efetivado e contar como efetivo cumprimento da cota, eu acho que é uma outra distorção que o PL traz. Isso é um ponto que, né, a comissão deve se debruçar também, porque isso vai esvaziar a cota de aprendizagem, somada a todos os outros pontos aqui do PL. O escalonamento da cota, Ramon falou muito bem, né? Eu peguei o finalzinho da fala dele. O enlacecimento do contrato de trabalho de 2 para 3 anos é preocupante, porque vai precarizar a mão de obra do adolescente. Hoje, nenhum contrato de aprendizagem é de 2 anos, né? A maioria é de 12 a 14 meses, no máximo 16 meses, né? Então, a gente precisa evitar que o contrato de aprendizagem sirva como instrumento de precarização da mão de obra, né? Então, todos esses pontos que eu mencionei aqui rapidamente, para poder já partir para o fim, descaracterizam e subvertem a essência da aprendizagem profissional e esvaziam o alcance da cota de aprendizagem, né? Então, o Estatuto do Aprendiz hoje, da forma que está redigida, ele não fomenta a aprendizagem. Ao contrário, ele simplesmente esvazia a aprendizagem profissional. Tem um outro ponto, eu não sei se vocês me ouvem bem, eu vou passar para o final. Então, assim, só para perguntar, o PL é bom? Definitivamente ele não é bom. Ele não traz avanços, ele retrocede nas conquistas já alcançadas, ele pode ser melhorado, e eu sei que os deputados e deputadas estão muito sensíveis a isso, né? Então, e precisamos que os parlamentares integrantes da comissão estejam atentos a essa questão. A aprendizagem está sendo retirada da CLT, que é realmente um absurdo. O adolescente, para trabalhar, ele tem que ter proteção trabalhista e previdenciária, então é importante que a aprendizagem se mantenha onde está hoje, no capítulo 4º da CLT, que trata da proteção do trabalho do adolescente, né? Então, isso é uma conquista histórica, e essa conquista precisa ser preservada. A gente não pode esquecer que já houve tentativa de retirar o vínculo de emprego da aprendizagem profissional através de medida provisória que não saiu do papel. Então, isso é um ponto que a comissão precisa estar atenta. Então, eu vou caminhar para o final, já que a minha conexão não está boa, pedindo que os deputados e deputadas se atenham, se debrucem sobre a manifestação que o Ministério Público do Trabalho encaminhou ao Parlamento, muito detalhada, né, muito minuciosa, e a gente se coloca à disposição para esclarecer alguns pontos e também discutir, debater durante no curso dos trabalhos da comissão. Muito obrigada, deputada Flávia, peço desculpas aí pela minha conexão. Obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Ana Maria, participação muito relevante, muito importante. Devido a esses problemas de conexão, a gente solicita que a senhora puder também enviar por escrito a contribuição, será muito importante. Nós estaremos aí tendo um olhar muito atencioso com as contribuições que a senhora nos traz nessa tarde. Queria passar a palavra agora para a nossa representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rosana Santana. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar a mesa na pessoa da deputada e de todos os aprendizes que estão aqui presentes. Quero começar a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, de 1,72 m, estou com o cabelo preso no formato de um coque, estou vestindo uma roupa azul e, sobre essa roupa azul, estou vestindo um colete preto, estou de calça preta e um sapato claro na cor cinza. Quero me apresentar, me chamo Rosana, sou membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no município de Goiânia, e também parceira do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Goiás. Vou seguir um pouco também a mesma especificação que a doutora Elga trouxe, né? Vou seguir meu roteiro para que a gente possa contemplar o tempo. Bom, eu começo falando um pouco sobre a questão do principal artigo, né,
que nos traz aqui, que é o artigo 227, que nos fala que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer e, com ênfase, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Começo levando à reflexão que o programa de aprendizagem é uma política pública de profissionalização, que atende adolescentes, sobretudo aqueles que se encontram em situação vulnerável ou em risco social, pois atua em conjunto com as políticas públicas da assistência social, da educação e da juventude. Além disso, busca contribuir para que os adolescentes e jovens em situação de medida socioeducativa possam ter a oportunidade de serem inseridos e reintegrados à sociedade. Portanto, os adolescentes e jovens brasileiros têm na aprendizagem profissional uma das principais políticas de garantia de profissionalização, a inserção segura e protegida no mercado de trabalho. A preocupação do Estado brasileiro com a necessidade de conjugar renda, emprego, protegido, escolarização e profissionalização aos brasileiros com idade entre 14 e 16 anos foram ressaltados e motivadores do projeto de lei, a Lei 10.097 de 2000. Desde a sua criação, no nascimento da CLT, até os dias atuais, a regulamentação da aprendizagem profissional veio se aprimorando e modernizando até se traduzir nas conquistas fundamentais hoje presentes, e que tem contribuído para beneficiar milhares de adolescentes, jovens e suas famílias que são atendidas. Partindo disso, compreendemos que essa política ela é de fundamental importância para que possa ser maior difundida, não só no Brasil, mas no estado de Goiás e nos municípios, sobretudo no município de Goiânia. Ao aliar a formação teórica com a formação prática, oportuniza aos jovens inseridos nos programas de aprendizagem e a instrumentalização teórica, que subsidiará a realização das atividades na prática. Além do saber fazer, também saber por que fazer, adquirindo, assim, competências e habilidades necessárias para o exercício da atividade profissional. E, sobretudo, colabora para o enfrentamento da redução da evasão escolar, ao estabelecer como requisito para participação no programa a frequência e a permanência escolar aos adolescentes e jovens que ainda não concluíram o ensino médio. De acordo com o PNAD 2019, entre 12% a 36% de diferencial de renda é explicado pelo diferencial de escolaridade. Como instrumento consolidado da promoção do trabalho de adolescentes e jovens, e sendo uma política pública fundamental para o combate e prevenção ao trabalho infantil e à evasão escolar, numa faixa etária tão vulnerável, o debate do regramento referente à aprendizagem profissional precisa, em nosso atendimento, de seguintes pontos, que, enquanto Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós trazemos aqui, deputada. Conduzir para o aperfeiçoamento das entidades formadoras e das formações ofertadas para estarem alinhadas às demandas atuais e futuras do setor produtivo, para que o adolescente e jovem, egresso da aprendizagem, possa se colocar no mundo do trabalho em condições de competição, atrelada, assim, à manutenção da obrigação de registrar os programas de aprendizagem nos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, nos seus respectivos municípios, caso se destine a pessoas com menores de 18 anos, em observância ao disposto no artigo 91 do ECA, e sua validação e inserção no Cadastro Nacional de Aprendizagem mantido pelo Poder Executivo, pelo qual responde o Ministério do Trabalho. Promover condições para que os percentuais de cota previsto hoje
na legislação sejam efetivamente cumpridos, sem que haja, sob pretexto de estimular o cumprimento da cota, artigos que irão, na prática, diminuir o número de jovens beneficiados pelos contratos de aprendizagem. Prestar de forma clara e direta prioridade para a contratação de jovens de 14 a 18 anos, faixa etária que tem grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Dados do IBGE demonstram que, para que os adolescentes, é 3 vezes mais difícil ingressar no mercado de trabalho do que na medida nacional. Preservar os direitos do adolescente trabalhador como pessoa em desenvolvimento, garantindo o direito de dispor do seu tempo para o estudo e de outras atividades essenciais, como o esporte, a cultura e o lazer, respeitando as normas protetivas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu finalizo trazendo um pequeno poema. Acreditar na infância e na adolescência é como a transição do despertar consciente interno, que habita dentro de todos nós adultos, que foram um dia crianças e adolescentes, e que guardam em seu interior a pureza de uma criança. Essas são as palavras da pensadora Patrícia Souza Tita, uma grande militante no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Deixo aqui o recado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Muito bem, Rosana. Muito obrigada pela presença, pelas palavras. Leve nosso respeito ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Nós vamos passar agora aos oradores que se inscreveram. Primeiro, nós vamos passar a palavra para um jovem aprendiz, já está aqui na nossa mesa, ao nosso lado, Levi, e que vai aqui também falar em nome da parte interessada nessa nossa discussão de hoje. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Levi. Sou jovem aprendiz da provedora IPAC, trabalho em uma empresa no ramo da comunicação. Hoje eu venho falar da minha vida antes da aprendizagem. Antes da aprendizagem, eu era uma pessoa imatura, acreditava em mim como uma forma errada. Eu queria fazer tudo, eu passava por cima das palavras dos meus pais, eu estava querendo sair da escola. E eu vinha só decaindo, amizades erradas e coisas ruins em si. E depois, com a aprendizagem, eu melhorei muito em pessoa. Em escola, eu melhorei minhas notas. Em forma com meus pais, relacionamento, eu melhorei muito nessa forma. Aprendi a ter um pouco mais de maturidade. Aprendi a respeitar, a ouvir. Em toda forma, depois da aprendizagem, eu aprendi muita coisa. E graças ao IPAC e outras empresas que a gente tem hoje que possibilitam os jovens a abrir essas oportunidades, eu aprendi a ser uma pessoa melhor. E vem melhorando cada dia, que o desenvolvimento tem que ser constância. E eu finalizo assim. Poucas palavras, Levi, mas que dizem tudo, né? Muito obrigada pela sua participação. Você, com certeza, inspira nessa tarde a outros jovens e chama a responsabilidade de todos nós que estamos trabalhando aí na formulação dessa política pública. Queria passar a palavra a Rosângela Rodrigues, diretora executiva do CESAM. Palavra, Rosângela. Eu gostaria que me desse um apoio no microfone. Perto. Aí. A todos e todas. Essa oportunidade do seminário é uma oportunidade ímpar. Então, gostaria, deputada Flávia, que já conheço também de outros trabalhos, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos nos trabalhos do Projovem Urbano, onde nós demos muita oportunidade, excelentes oportunidades para jovens
que a sociedade falou um não muito forte, e com esse programa a gente apresentou oportunidades maravilhosas para a sua formação e atuação no mundo do trabalho. E hoje é uma alegria vê-la aqui, defendendo novamente a juventude goiana, e agora mais além, a juventude nacional. Porque com esse estatuto, ele ganha uma fronteira maior do que o estado de Goiás. E fico muito feliz de ver a nossa Superintendência Regional do Trabalho trazendo questões importantíssimas, que quem está na ponta sabe muito bem o que é isso. Dom Bosco, que é o nosso fundador dos Salesianos, desde 1841, ele diz: até o meu último suspiro será para os jovens, e os jovens mais vulneráveis. Então, estar aqui hoje, na frente de um aprendiz que fica nervoso de fato, porque está falando no meio de adultos, e que parece conversa de adultos, mas, na realidade, é conversa para vocês. Porque nós estamos aqui definindo e decidindo o futuro da juventude brasileira. Há uma responsabilidade muito grande e um papel cristão maior ainda, porque não adianta a gente anunciar o Evangelho e não ter na prática o Evangelho vivo. Então, quando a gente vive o Evangelho, a gente respeita os vulneráveis, respeita aquele que está à margem da sociedade. E é para isso e por isso que nós estamos aqui. E a sua responsabilidade, deputada Flávia Moraes, com o nosso apoio, é de levar essas falas aqui, essas escritas, esses documentos, para que na história o seu nome seja aplaudido onde for. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela, pelas palavras. Eu que te conheço tão bem, sei o quanto você trabalha com amor, tanto que suas palavras são sinceras. Com certeza é muito bom ouvir a sua fala aqui hoje. Queria passar a palavra para o último inscrito, é um policial federal, Fabrício Rosa. Cadê ele? Está aqui ainda? Está aí, Fabrício? Senta aí para você chegar perto do microfone. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Fabrício, eu sou policial rodoviário federal, trabalho na polícia há 22 anos. Uma parcela grande desse tempo realizando operações contra a exploração sexual de crianças e adolescentes e contra o trabalho infantil. Para mim, é um momento muito triste ver esse lugar de ataque que alguns vêm fazendo à política nacional de aprendizagem no nosso país. Para os jovens, especialmente os jovens pobres, a gente sabe que o que a gente mais quer é oportunidade. Eu não sei se vocês sabem, galera, 5,5 milhões de homens não assumiram os seus filhos no nosso país, não registraram os seus filhos. Fora aqueles que registraram, mas que não assumem a paternidade de fato. A gente que é filho de mãe solteira, o que a gente mais quer quando tem 14, 15, 16 anos é ajudar a nossa mãe que é doméstica, a nossa mãe que tem dificuldades. O que a gente mais quer é ter oportunidade nesse nosso país. A Política Nacional de Aprendizagem já sofreu muito com a pandemia. Nós tínhamos menos de 500 mil jovens aprendizes no Brasil e, com a pandemia, isso reduziu para 300 mil. A Política Nacional de Aprendizagens é uma das principais políticas para enfrentar o trabalho infantil. Então, algo do que eu vejo mais terrível no nosso trabalho na polícia é criança vendendo balinha, porque essa criança está vulnerável para ser explorada sexualmente, essa criança está vulnerável para ser sequestrada, essa criança está vulnerável para uma série de outras criminalidades. Então, a Política Nacional de Aprendizagem precisa ser valorizada e não pode ser atacada. É um absurdo isso que vem fazendo, isso é fruto de uma visão neoliberal. Vocês que são adolescentes certamente estão estudando e sabem disso. É fruto de uma visão que quer proteger os empresários, e especialmente os empresários multimilionários, que querem proteger excluindo adolescentes.
Isso tem a ver com vocês e tem a ver com o futuro do nosso país. Querem excluir as vagas de vocês, dos seus irmãos mais novos, para que os empresários possam lucrar mais. E aí eles querem contar criança vulnerável em dobro. Onde já se viu isso? Significa que vai reduzir para metade o número de vagas. Aí eles querem reduzir o número de vagas que as empresas, a porcentagem que as empresas têm que ofertar para vocês. Então, é muito importante que vocês compartilhem isso nas redes sociais, que vocês denunciem, porque a gente não vai aceitar nenhum tipo de ataque à Política Nacional de Aprendizagem. Deveria ser o contrário. A gente deveria ter mais oportunidade de trabalho e de emprego, que é algo que falta no nosso país. Então, eu quero dizer que as polícias, elas também fazem esse trabalho, de enfrentar esse lugar, porque é um lugar que pode acabar levando o adolescente e o jovem a chegar em outro estágio maior, em estágio de criminalidade. O trabalho a aprendizagem ela é um lugar que pode, de fato, gerar uma oportunidade de vida diferente para quem passa pelo sistema de aprendizagem. Então, parabéns para as nossas associações que custam viver aqui em Goiânia, porque todo ano são vários ataques. ESPRO, CESAM, RENAP, SICAMP, CIEE e tantas outras, que é essa luta semestral para sobreviver e, de fato, salvar a vida dos nossos jovens. Obrigado. Obrigada, Fabrício. Tem 22 anos de Polícia Federal, acho que ele já nasceu trabalhando, né? Novinho, né? Queria registrar a presença da Jaqueline Valdo, das Relações Institucionais também da OSEA, e dizer, Fabrício, que nós vamos aqui encerrando, então, a nossa discussão, nossa conversa de hoje. Eu quero dizer que eu já saio daqui com algumas opiniões diferentes da que eu cheguei, e eu acho que isso é muito importante, isso é democracia. Nós estamos aqui para isso, nós viemos aqui para ouvir, senão não teríamos nem feito audiência pública, se nós estivéssemos assim querendo manter, né, o que está aí. Com certeza nós vamos levar as contribuições que recebemos em Goiás para a comissão especial. Vamos estar observando também essa MP para ver em que ela traz, talvez de melhor ou de pior do que a gente tem nesse PL. Com certeza nós vamos trabalhar muito para que a gente possa fortalecer o serviço de aprendizagem. E não vamos aceitar nenhuma perda, vocês podem ter certeza disso. Então, aqui eu quero dizer a nossa juventude que está aqui hoje, que nós acreditamos muito em vocês, vocês que já conseguiram a sua vaga, aproveitem essa oportunidade, muitos jovens querendo, né? E, infelizmente, como já foi dito aqui, as vagas não são suficientes, a gente sabe disso, mas nós estamos lutando para que a gente possa dar essa oportunidade a todo jovem que quer, a todo jovem que precisa, porque é assim que a gente vai mudando o nosso país. Essa transformação que o Levi viveu, ela é real. Eu pude acompanhar isso em milhares de jovens de Goiás durante o período em que eu estive coordenando esses programas. E, com certeza, essa oportunidade faz a diferença, né? Então, a gente quer desejar a vocês um futuro brilhante, que vocês possam realmente se realizar profissionalmente, que vocês possam se reconhecer como pessoas de bem na nossa sociedade e que as nossas entidades, os nossos atores, né, que estão participando, protegendo, defendendo essa conquista, né, o serviço de aprendizagem do nosso país, que nós possamos todos ter força e voz para que a gente possa, viu, vereador, que a gente possa mudar para melhor e manter aquilo que nós já temos. Não vamos admitir de forma nenhuma perda. Então, aqui, nada mais havendo a tratar, agradecendo a todos os presentes, a todos os palestrantes, nós vamos já encerrando os trabalhos desse seminário. Obrigado, boa tarde a todos.